pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana Tesser e faço a edição desta quarta-feira do GP às 10. Bom, hoje eu quero fazer um balanço da temporada 2019 da MotoGP, que chegou à metade aí no último fim de semana com o GP da Alemanha. Mas eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou falar de Honda, Ducati e Yamaha, que são as três primeiras no Mundial de Construtores. E aí eu volto na próxima semana para falar de Suzuki, KTM e Aprilia, que estão aí entre quarta, quinta e sexta no Mundial de Construtores. Claro, a gente tem que falar de um Marc Marquez dominante. Sempre na primeira fila, sempre no pódio. O espanhol fecha essas primeiras 9 corridas com 185 pontos, o que é a segunda maior pontuação dele depois de 9 provas, desde que ele entrou na MotoGP em 2013, né? O primeiro ano onde ele conseguiu mais pontos nessas 9 primeiras corridas foi justamente em 2014, quando ele somou 225 pontos, porque foi o ano que ele venceu as 10 primeiras corridas da temporada, então é difícil superar. É um pouco decepcionante, né? Eu acho que sempre que começa um novo campeonato a gente coloca o Marquez na lista dos favoritos, mas acho que a gente esperava ver a concorrência mais forte. Acho que especialmente a gente esperava mais da Ducati. A Ducati começou o ano super bem, venceu no Qatar, mas o Qatar é uma pista que sempre foi positiva para a Ducati, né? E aí vencer ali por tão pouquinho, de uma diferença tão pequena em relação ao Marquez, já foi aí um indício do que estava por vir, né? A Honda conseguiu resolver alguns dos problemas que ela tinha com a RCV, embora não seja uma moto fácil para todo mundo, como a gente vê aí com as performances do Jorge Lorenzo e do Cal Crutchlow, por exemplo, é uma moto que o Marquez domina. E aí quando você junta essas duas coisas, fica um pouco difícil para os outros, né? Acho que o Marquez tem feito uma temporada muito próxima do irrepreensível. Ela só não é irrepreensível porque ele não conseguiu vencer no Grande Prêmio das Américas, que era uma corrida onde a gente sempre dá como fácil pra ele, né? A gente sempre considera, essa aqui o Marquez vence, porque foi o que ele fez nos últimos anos, né? Foi o que ele fez desde que começou a correr por lá. Não venceu essa corrida por um erro dele, porque ele tava dominando, tava andando sozinho na ponta, e aí caiu e entregou a vitória pro Rins. Mas foi o único grande erro dele na temporada. Se a gente parar pra olhar os números, até a quantidade de quedas dele diminuiu, que era uma coisa que ele falava já há muito tempo, que era uma coisa que ele queria fazer. Porque apesar dele entender que ele cai porque ele tá procurando o limite, dele sempre usar essa explicação, ele também entende que uma hora ele pode se machucar. Ao longo desses anos do Marquez na MotoGP, a gente tem visto ano a ano uma versão nova e uma versão melhorada. Apesar dele já ser um enorme talento, dele ser um piloto de capacidade absolutamente comprovada, ano a ano ele vai ficando melhor. Sempre que ele encontrar, o meu ponto fraco é esse, no ano seguinte ele volta e ele trabalhou naquilo pra conseguir diminuir, pra conseguir amenizar e tudo mais. E é isso que ele tem feito, né? Esse ano ele tá correndo praticamente do jeito que ele quer. Quando ele quer brigar no começo ele briga, quando ele quer brigar no final ele briga, quando ele quer brigar no meio ele briga, quando ele quer escapar à frente sozinho ele escapa. E a concorrência meio que parece estar dormindo, né? Eu escrevi no fim de semana que o Max deu um verdadeiro passeio pelo shopping na Alemanha e ele não encontrou sequer um conhecido pelos corredores, porque não teve ninguém exatamente para fazer frente. É claro que a Alemanha é um circuito muito particular, porque também é um circuito onde ele sempre se deu muito bem, já que é um circuito anti-horário, onde prevalecem as curvas para a esquerda, e essa sempre foi uma característica muito marcante da performance do Marquez, né? Ele sempre foi bem em circuitos nessa configuração, mas e o resto? Porque no ano passado a gente olhou pra corrida da Alemanha e a classificação era diferente, né? Tinham muito mais Ducatis andando na frente, muito mais Yamahas ali, uma competição mais forte. E nesse ano o cenário foi completamente diferente, como foi o cenário ao longo do ano. A Ducati esteve forte basicamente no Qatar e na Itália, que foram as corridas onde eles venceram, primeiro com o Andrea Dovizioso, depois com o Danilo Petrucci. Mas foi só, a gente não viu mais uma grande apresentação da Ducati, né? Tem sido uma moto muito instável, horas tá bem, horas tá mal, e não dá pra ter esse tipo de performance e querer brigar com o Marc Marquez. A situação da Yamaha também é parecida. A Yamaha, desde que brigou pelo título em 2015, tem vindo sempre muito irregular, e esse ano é até curioso, a gente vê que quando o Valentino tá bem, o Maverick Vinales tá mal, quando o Maverick tá bem, é o Valentino Rossi que tá mal. Então nunca dá pra ver os dois andando na frente, né? Eles chegaram a brincar que eles têm uma moto boa e aí eles revezam entre eles. E alguns dos problemas não dá pra resolver. A Yamaha tem um déficit de potência que não tem como mudar esse ano, porque o motor é congelado, não dá pra trocar, não dá pra fazer mais nada. Então é muito difícil a gente imaginar que a sorte desses times vai mudar, né? Passou as férias, vem tudo novo. É muito difícil. Acho que o que a gente vai ver, apesar de não ser o que o fã prefere, né? Porque acho que todo mundo, quando vê um campeonato, espera que ele seja definido na última corrida, se der na última volta, se der então na última curva. E não é isso que a gente vai ver. A gente provavelmente vai ver o Marquez ganhando o título com certa antecedência, porque não dá pra imaginar que as coisas vão mudar. É claro que tem alguns circuitos pela frente, onde a Ducati, por exemplo, é esperada forte, como o Red Bull Ring, por exemplo,
Mas ainda assim, o que a gente viu até aqui é que nos circuitos onde a Ducati é forte, o Marques conseguiu brigar até a última curva. Então é uma questão de tempo pra ele conseguir anular também isso. A Ducati foi aí a grande rival nos últimos 2 anos, todo mundo esperava que viesse, né, forte de novo. E o Marques se despediu na Alemanha dizendo que ele vê agora como os principais rivais a Yamaha, com Maverick Viñales e Fábio Quartararo. Acho que se a gente excluir que o Marques existe, o Quartararo é o principal nome dessa primeira fase da temporada. Porque eu acho que, embora o Fábio tenha surgido no Mundial de Moto Velocidade com uma reputação de o novo Marques, ele nunca correspondeu, né? Na Moto 3, na Moto 2, ele nunca foi aquilo que se esperava dele. Não foi um piloto ruim, mas não era, né? Não dava pra dizer assim, ué, mas não era o novo Marques, isso aqui que ele tá mostrando não é o novo Marques. E aí quando ele subiu pra MotoGP, a gente ficou pensando assim, nossa, mas por quê, né? Ele não fez o que esperava na Moto 3, não fez o que esperava na Moto 2, mas ele tem sido incrível na MotoGP. Ele demorou muito tempo até pra sofrer a primeira queda, contando testes e tudo mais. O garoto não caiu, ele levou muito tempo pra isso. Tem andado na frente, tem brigado por pole, tem feito um baita ano. Mesmo lesionado, né, porque ele teve uma cirurgia no braço, pra quem viu depois do GP da Holanda, logo que ele terminou a corrida foi soltar o macacão, botar gelo no braço, o braço dele tava enorme. Foi um esforço físico tremendo pra ele, então acho que ele sai aí como o grande nome. Falando aí dessas 3 principais construtoras, acho que o Lorenzo vai levar o rótulo de decepção, porque por mais que a gente tenha visto uma adaptação difícil na Ducati, eu acho que ninguém esperava que na Honda fosse ser tão difícil. Já no último fim de semana começaram a falar, ele tá pensando em se aposentar e tudo mais. Eu pessoalmente espero que isso não aconteça. Não gostaria de ver o Lorenzo encerrar a carreira dele num momento como esse. Acho que o Lorenzo já provou que tem talento, já provou que tem capacidade. E eu acho que a gente pode dizer que a gente tem certeza que uma hora ele vai demorar mais do que a gente imaginava? Vai, mas eu acho que ele tem condição de vencer com essa moto. Ele é talentoso o suficiente, ele é capaz o suficiente pra conseguir vencer com essa moto. Ganhar o título aí é outra história, porque do outro lado da garagem tem um cara que, além de ser muito forte por si só, casa muito bem com essa moto. Então é uma concorrência um pouco pesada. Mas de qualquer forma, o Lorenzo tem as credenciais dele, ele já apresentou, né? Acho que todo mundo sabe que o piloto que ele é, a capacidade que ele tem. Então, apesar de terem sido as primeiras 9 corridas bastante decepcionantes, acho que ele é perfeitamente capaz de dar a volta por cima. Só que vai levar mais tempo, né? Porque a lesão que ele teve agora impede ele de fazer muita coisa. Então, por exemplo, ainda que ele seja liberado para voltar na prova da República Tcheca, ele não vai estar no melhor da forma dele. Então isso ainda vai levar mais um tempo, ele tem reclamado muito sobre ficar cansado em cima da moto e tudo mais. A Yamaha, eu acho que é muito difícil a gente fazer uma avaliação de qual piloto decepcionou. Porque o Viñales começou o ano muito mal, largando muito mal e tudo mais, agora deu a volta por cima. O Rossi começou o ano bem e aí, né, desapareceu um pouco agora, tá numa fase muito mais complicada, teve 3 abandonos consecutivos, não fez uma boa corrida na Holanda, né, terminou aí, foi 20 segundos mais lento do que ele foi no ano passado, por exemplo. Então é uma coisa, não é um bom momento, mas acho que os dois estão ali meio que, se você colocar na balança, não vai pender muito pro lado de um ou de outro. Não foi um ano bom pra nenhum dos dois, uma primeira metade de ano boa pra nenhum dos dois. A Ducati eu acho que decepciona mais o Dovizioso, porque a gente esperava mais do Dovizioso. O Petrucci mudou muito a forma dele de treinar, foi morar perto do Dovizioso, o Dovizioso tem ajudado muito e tal, conseguiu a primeira vitória, então acho que é uma renovação merecida. E acho que os dois também ficam ali, né, a balança não vai pender muito pra ninguém, mas acho que a gente esperava mais do Dovizioso pela experiência dele com essa moto, pelo que ele fez nos últimos anos, né. Claro, a Honda é o destaque, apesar de não ter uma moto que serve pra todo mundo, porque a gente viu aí o Crutchlow também sofrendo junto com o Lorenzo, mas enquanto existir essa parceria entre Honda e Marc Marques, a Honda não precisa ter uma moto impecável pra todo mundo, porque o Marques dá um jeito de compensar por aquilo que falta. Mas não dá pra dizer que foi uma primeira metade ruim, né? O Qatar foi uma corrida muito boa, a gente teve alguns momentos muito bons, e se a briga pela vitória não foi sempre interessante, a briga ali no resto do pelotão foi. Eu vou falar na semana que vem da Suzuki, mas a gente também viu, né, alguns bons momentos de Suzuki, viu bons momentos de KTM, então foi uma primeira metade de campeonato, ao menos com algumas pitadinhas interessantes. Vamos ver se a segunda metade da temporada brinda a gente com espetáculos melhores. Mas é isso, né, o Marques na forma que tá, no grande momento que tá fazendo aquilo que a gente sabe que ele é capaz de fazer e que ele faz com maestria, dominando. Eu volto na semana que vem pra falar das outras 3 equipes,
Mas por hoje é isso, eu quero saber o que vocês pensam, então deixa aqui nos comentários a avaliação que vocês fazem dessas primeiras 9 corridas da temporada 2019. A gente se vê numa próxima, valeu! Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro, tipo você.